Nas sombras da história, em arquipélagos assolados por invasores e guerras tribais, nasceu uma arte de combate que não se aprende em livros nem se ensina em academias comuns. Forjada na realidade brutal das batalhas corpo a corpo, o Kali floresceu como um sistema de sobrevivência absoluto, onde bastões, facas, espadas e até as mãos nuas se tornam armas letais. Cada estilo que você conhecerá aqui carrega o sangue de uma linhagem, a memória de mestres esquecidos e a adaptação contínua de guerreiros que enfrentaram colonizadores, criminosos e combatentes armados. Esta é a jornada de uma arte que não apenas resiste ao tempo, mas evolui com ele. Kali não é uma técnica. É um legado. Seja bem-vindo, você está no mundo marcial. Muito antes da palavra Kali se popularizar, tribos filipinas viviam em constante conflito, contra piratas, clãs rivais e invasores estrangeiros. O arquipélago era fragmentado em pequenos reinos, barangais, que treinavam combate com espadas curvas, espadas longas, lanças, escudos, bastões e facas. As técnicas eram ensinadas verbalmente, combinando práticas de guerra com elementos espirituais e tribais. As bases de vários estilos conhecidos hoje nasceram nestas culturas indígenas, onde o treinamento prático e mortal substituía qualquer tipo de teoria. Durante 300 anos de colonização espanhola, o porte de armas pelos nativos foi proibido. Isso levou ao refinamento dos bastões de ratã como substituto das lâminas, e ao uso de danças como o saial para camuflar treinos de combate. É nesse período que a arte começa a ser chamada de arnis de mano, no norte e centro das Filipinas, usado como sinônimo de combate desarmado com técnicas de bastão. Esgrima, derivado do espanhol esgrima, termo comum na região de Cebu. Kali, em áreas mais ao sul e em escolas que preservavam a estrutura tradicional. As famílias começaram a desenvolver estilos próprios, transmitidos em sigilo, o embrião dos sistemas que floresceriam no século XX. Doce Pares, o primeiro estilo formal, 1932. Local, Cebu. Fundadores, Lorenzo Saavedra, Teodoro Saavedra, Eulógio Canete, Ciríaco Canete e outros. Ano, 1932. Organização, Doce Pares Clube. Características técnicas. Treino completo, bastão simples, bastão duplo, espada e daga, mão vazia, mano-mano, introdução de formas chamadas Sial e técnicas codificadas, abecedário, cadenilia, sombrada, divisão por faixas e hierarquia de ensino, combina defesa pessoal, luta esportiva e arte tradicional. O Doce Pares foi o primeiro estilo formalizado, com sede oficial e professores licenciados. Influenciou o surgimento de outros sistemas como o moderno arnis, combatã, e também o desenvolvimento do Balintawak por dissidência. Balintawak, 1952. Local, Cebu. Fundador, Venâncio Ancion Bacon. Ano, 1952. Organização, Balintawak Self-Defense Club. Características técnicas, foco em bastão simples com uso intenso da mão livre para paradas, traps e checagens, ênfase em combate real de curtíssima distância, drills interativos como resposta ao contra-ataque em alta velocidade, treino individual com professor experiente. Balintawak surgiu como uma dissidência do Doce Pares, com foco em lutas de rua. Seu método foi revolucionário, ao invés de formas, o aprendizado era feito em tempo real, com respostas instintivas. Influenciou o surgimento do sistema Latose Escrima e versões modernas de sparring com bastão. Kali Ilustríssimo, década de 1940 a 1970. Local, Manila, origem em Visayas. Fundador, Antônio Tatang Ilustríssimo. Divulgação pública, anos 70. Características técnicas. Uso de espada real, calis e faca, varal, com táticas letais, movimentos diretos, angulados e sem floreios, posturas erguidas, pés ativos e ataques angulares precisos, sem formas fixas, foco em adaptabilidade e resposta rápida. Ilustríssimo usou suas técnicas em conflitos reais como guarda-costas e segurança portuário, refinando-as em combate real. Seus alunos, como Tony Diego e Christopher Ricketts, popularizaram o estilo entre as elites marciais filipinas. É considerado padrão de ouro em combate com lâmina. Lightning Scientific Arnis,
LSA, 1937, popularização anos 60. Local, Manila. Fundador, Benjamin Luna Lema. Ano, 1937, popularização, anos 60-70. Características técnicas. Sistema técnico baseado na velocidade, lightning, fluidez e precisão, dividido em serrada, cadenila e espada Y-daga, bastão simples, faca e mão vazia integrados. Combina fluxo ofensivo e defensivo sem interrupções. LSA se destacou por sua metodologia sistemática, adaptável ao combate real, apresentações públicas e defesa pessoal. Seu nome já indica, é uma arte rápida, precisa e científica. Pektit Sia Kali, 1897, popularização anos 70-80. Origem, Visayas, Negros Ocidental. Fundador, Conrado Tortal. Divulgador global, Léo Gage. Data oficial de fundação, 1897. Características técnicas. Sistema fechado da família Tortal, mantido em sigilo por décadas, ênfase em entradas ofensivas, cortes diagonais, entradas cruzadas, estratégias de combate militar, uso de faca reversa, formação triangular. Dividido em 12 métodos, seguidas, contradas, recontradas. PTK virou referência militar com programas de treinamento para marinhas, exércitos, policiais e equipes SWAT, especialmente nos Estados Unidos, Brasil, França e Rússia. Combina tradição letal com estratégia tática urbana. Moderno Arnis, o sistema acadêmico, 1970. Local, Bacolod, depois Estados Unidos. Fundador, Remy Presas. Fundado nos anos 70. Características técnicas. Sistematizou o arnis tradicional com bastões, desarmes e aplicação prática, introduziu faixas, currículos escolares e seminários internacionais, combina técnicas de bastão, faca, mão vazia, jiu-jitsu e judô, conceitos, bloqueio, verificação, contra-ataque, exercícios de fluxo e abecedário. Moderno arnis é o estilo que democratizou o Kali, levando para escolas, faculdades e academias em todo o mundo. Lameco Eskrima, a fusão dos alcances, década de 80. Local, Estados Unidos, Filipinas. Fundador, Edgar Sulite. Anos 80. Características técnicas. Fusão dos três alcances, largo, bastões longos, médio, lâminas médias, e curto, faca e mão vazia, influências, Kalis ilustríssimo, de campo 2-3, 12 pares, moderno arnis, treinos com bastões de impacto real e equipamento de proteção, drills como Laban-Laro, sparring técnico e fluidez tática. Lameco é ideal para transição entre distâncias e situações, sendo usado por instrutores de combate tático e autodefesa realista. Sayok Kali, anos 90. Local, Estados Unidos. Fundador, Baltazar Sayok. Popularização nos anos 90. Características técnicas. Enfoque total em faca, táticas ocultas e múltiplas lâminas, drills de ataque em sequência, defesa tática e cortes em alvos vitais, sistema de saques de múltiplas facas em diferentes posições do corpo, treinamento com cenário, CQB, Close Quarter Battle e combate real, um dos poucos sistemas com aplicação paramilitar, usado por militares, operadores especiais e instrutores de segurança. Kali Sikharan, década de 1990 a 2000. Local, Europa e Filipinas. Fundadores, Jeff Spinoza e Klaes Lundin. Fundação nos anos 90. Características técnicas. Integra armas, faca, bastão, com combate desarmado, Panantukan, boxe sujo, Sikharan, chutes, do mod, grappling, aplicações urbanas e defesas contra ameaças modernas, uso de sparring, cenários e análise situacional, baseado em realismo. Treinamento progressivo e adaptação tática. Kali Sikharan é um dos sistemas mais urbanos e aplicáveis à vida real, especialmente em defesa pessoal para civis e profissionais de segurança. Kali hoje, a era global. O Kali moderno é um ecossistema vivo. Hoje existem centenas de estilos, escolas e variações. Entre os mais praticados: Hino Santo Kali, junção de vários estilos clássicos por Dan Hino Santo. Kombatan,
Versão estruturada de Remy e Ernesto Presas. Barão Sugbo. Sistema cebuano focado exclusivamente em faca. Com presença em filmes, séries, forças armadas e academias civis, o Kali se consolidou como uma das artes marciais mais completas e perigosamente eficazes do mundo. O Kali percorreu um caminho de ferro e fogo, de selvas tropicais a favelas urbanas, de campos de batalha a centros de treinamento militar. De geração em geração, estilos nasceram, se moldaram e atravessaram continentes, cada um preservando verdades duras e lições forjadas no confronto real. Hoje, o que era secreto se torna acessível, mas o respeito permanece, respeito à lâmina, ao mestre, à arte. Em um mundo onde as ameaças mudam, mas o instinto de sobrevivência continua, o Kali permanece. Não como uma arte do passado, mas como a ciência marcial do agora. Onde houver luta, haverá Kali. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este vídeo se você também é apaixonado pela arte da lâmina e artes marciais. Nos vemos no próximo vídeo.